Vamos começar aqui. Estou chamando já o Deilson, que não sou eu. E Olá, aí? olá, Deilson. E aí, Adeilson, tudo bem com você? De Deilson para Deilson. De Adeilson Tudo para certo. Adeilson. A gente está esperando entrar mais pessoas aqui. Adeilson, a gente vai falar de um tema muito legal hoje, né? Que nós separamos aí. E aí, primeiro eu quero fazer as Deixa eu apresentações, ver, devidas não está saindo o apresentações áudio. aqui. Só apresentando aqui, Adeilson é meu pai. Ele é teólogo, historiador, coach e também estuda psicologia. Então nós vamos tratar coisas todas com embasamentos teóricos, não é nada aqui, né, pai? Do que a gente, de achismos, de coisas que a gente acha de certas situações, né? Verdade. O propósito falar um pouquinho sobre essa parte comportamental tem a ver com subjetividade. Cada ser humano é único na sua forma de subjetivo de ser. Não existe um Uhum. padrão comportamental, porque o ser humano em si ele não é único. Perdão, ele não é vários, ele é único. Ele tem a sua forma única de ser, de se expressar, fazer, resolver. Então nós vamos trabalhar um pouquinho em cima disso aí. Beleza, eu abri uma caixinha de perguntas mais cedo, já tivemos várias perguntas, mas antes da gente começar com as dúvidas, as questões, a gente quer entender um pouco o que que é inteligência emocional, porque nós estamos vivendo um momento aí de pandemia, né? Onde a gente está sempre meio trancado dentro de casa, a gente às vezes não pode ver a nossa família, e acaba que isso vai afetando o nosso emocional. E aí, às vezes, aquilo que era hoje não é mais, e a gente precisa se reinventar como pessoas, como mente, a maneira de pensar até mesmo, né? E a gente quer entender um pouco melhor sobre o que é essa inteligência emocional que a gente precisa trabalhar. Bom, vamos lá. Primeiro, antes de falar sobre a parte de o que é inteligência emocional, nós precisamos saber primeiro o que é emoção. Se eu perguntar para qualquer um o que é emoção, talvez alguns vão definir emoção de formas bem variadas, de formas bem diferentes. Por exemplo, se eu perguntar para uma pessoa o que é emoção, ela pode conotar a palavra emoção como alguma coisa que tem a ver com sentimentos. E se nós observarmos sentimentos, ele tem muito pouco a ver com a palavra emoção. Vou dar um exemplo. Se você passa no lugar e bate o joelho no canto de uma mesa, isso é um sentimento. Você vai sentir uma dor, e essa dor vai ter um reflexo, e você vai começar a sentir essa dor com o passar do tempo, até que essa dor saia e suma de você. Isso sim é um sentimento, você sentiu uma dor. Então a pergunta é: emoção é sentimento? Não. Emoção tem muito mais a ver com resultados químicos que estão dentro do nosso organismo. Tem muito mais a ver com aquilo que meu corpo libera. Vou dar um exemplo do que é emoção. Você passa num lugar e de repente um carro passa em alta velocidade, quase bate no seu. Naquele momento, você consegue frear o seu carro e se livra do acidente. Nesse instante, o seu corpo vai peristaltar, ele vai liberar uma química que vai fazer você sentir dentro de você uma emoção. Você vai ter vontade de chorar, você vai ter vontade de. Você vai tremer, você vai sentir um calafrio. Então, isso é uma emoção. Isso está relacionado especificamente ao seu corpo, de uma forma que o seu corpo produziu. E assim é chamado isso de peristaltar. É uma emoção sentida onde todo o corpo consegue agrupar esse sentimento. Isso é emoção. E quando nós falamos de inteligência emocional, nós partimos do princípio da equação de podermos tentar equilibrar a emoção. Eu já sou daquela tese e eu me baseio muito num neurocientista chamado Pedro Calabres. Pedro Calabres vai dizer que é praticamente impossível você controlar suas emoções. O que você pode fazer é controlar o comportamento que vai te levar àquele tipo de emoção. Então você pode, de forma significativa, começar a prestar atenção
no comportamento que leva você a reagir de acordo com aquela emoção que você sente. Então, eu também defendo a tese que é praticamente impossível alguém poder controlar esse propósito da emoção, assim sendo, dizer que é inteligente emocionalmente o suficiente para controlar uma emoção, por exemplo, de medo. Quem é que controla uma emoção de medo quando alguém tem uma arma na cabeça? Então, há uma linha equivocada do que é inteligência emocional e o controle do comportamento que me leva, então, a ter inteligência emocional. Certo. Você falou sobre reatividade aí, seria interessante a gente falar um pouco, porque às vezes você fala de um comportamento, a maneira que a gente reage a certas emoções, né? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas que não, a gente liga a inteligência emocional para a maneira que as pessoas reagem, até mesmo eu. Às vezes a gente passa por algumas situações e a gente se descontrola emocionalmente, fisicamente, o corpo da gente fala e mostra isso, né? Então eu queria entender um pouco sobre essa questão da reatividade, a questão da reação que a gente tem por causa das nossas emoções. Bom, a reatividade tem muito a ver com, por exemplo, o perfil comportamental de cada um. Uhum. Nem todo mundo reage igual a todas as coisas. Esse é o grande problema, né? Muitas vezes a gente acha que porque a gente reage de uma forma, a gente quer que o outro reaja da mesma forma que a gente. E isso é impossível. Nós somos seres únicos, nós temos a nossa subjetividade. O que é o ser subjetivo? É o mundo interno de cada um. O subjetivo é aquilo que ninguém vê, mas que eu sinto. Meu mundo é diferente do seu. Uhum. Aquilo que me causa prazer pode não causar em você. Aquilo que me causa aversão pode não causar em você. Por isso que essa questão de reagir a qualquer tipo de situação é muito subjetivo no ser humano. Vou dar um exemplo. Existem, dentro da PNL, que é a Programação Neurolinguística, aquilo que nós chamamos de 4 comportamentos, que são comportamentos chamados comportamentos do próprio corpo, mas que é trazido do ambiente externo. E essas competências, elas vêm de forma ambiental. Nós lidamos com os ambientes, com as coisas, com pessoas, com situações, e de acordo com esse lidar com o ambiente, cada um absorve do ambiente de forma diferente. Então, nós chamamos de sistemas representacionais. O que são os sistemas representacionais? São as janelas, as formas pelas quais nós observamos e interagimos com o mundo. Ninguém é 100% uma coisa. Por exemplo, nós somos melhores em algumas coisas, mas não somos 100% bons naquilo. Vou dar um exemplo dos sistemas representacionais, que nós observamos o mundo de formas diferentes. O primeiro sistema representacional é o ser digital. O que é uma pessoa digital? Como que ela reage à vida? Já que estamos falando de reações. Ela reage no questionamento. Ela consegue interagir, aprender, ser questionando. Mas não é um questionamento para causar conflitos sem nenhum tipo de produção. O digital é aquele que questiona, pensa e ouve ao mesmo tempo. Então ele consegue absorver o mundo melhor sendo digital. Diferente de um auditivo. O auditivo, às vezes, é suficiente para ele ouvir uma palestra e depois aplicá-la do que aquele que ouve, escreve e faz qualquer outra coisa. Então ele reage ao ambiente externo de forma diferente, porque ele é auditivo. Eu, por exemplo, eu sou auditivo e digital. Sim, não o tempo todo. Tem o sinestésico. O sinestésico, ele absorve o mundo no toque, no pegar, no tocar, abraçar. Se assim não for, para ele não é o suficiente. Sinestésico é aquele que vai no mercado, se ele não apalpar a fruta, ele não vai levá-la. Tem gente que olha e já leva. Né? Quem é sinestésico nessa época de Covid está sofrendo, né? Está sofrendo porque não pode tocar, não pode abraçar, não pode... tem essa questão do isolamento social, e tem aquele que é o visual. Ele consegue absorver o mundo vendo. Ele vê e automaticamente ele consegue adquirir
do ambiente externo esse conhecimento. Então, cada um é de um jeito. Mas isso não quer dizer que eu sou 100% sinestésico, não quer dizer que eu seja 100% auditivo, não quer dizer que eu seja 100% digital, e não quer dizer que eu seja 100% visual. Quer dizer que eu sou um pouco mais de um, porém eu sou os 4 também. Um mais, Entendi. um razoável, um menos e um pouco. Eu sou os 4 e eu tenho uma escala de assertividade de acordo com aquilo. Por isso que cada um de nós reagimos de forma diferente. Isto é comportamento. Quando nós falamos de emoção, nós não temos como, por exemplo, controlar a emoção. Já disse no início e vou repetir. Eu preciso tentar entender que comportamento me leva àquele tipo de emoção. E controlar esse comportamento para que eu não comece a reagir de forma equivocada e essas emoções, ou boas ou tóxicas, que possam vir de forma contínua na minha vida. Então, um exemplo disso aí pode ser, por exemplo, eu evitar me comportar dessa maneira. Por exemplo, hoje em dia nós estamos muito ligados a redes sociais, né? Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que me fez mal, ou que me faz algo mal, e eu assistir alguma coisa, ver alguma foto, isso vai me trazer ali uma emoção ruim, né? Então eu posso evitar dessa forma, não vendo. Seria um exemplo de como aplicar isso? Isso. Por exemplo, a psicologia, eu não sou psicólogo, eu estou estudante de psicologia, deixar claro. A psicologia vai chamar isso de reflexo incondicionado. Por exemplo, você tem uma pessoa no seu Instagram e ele só posta coisas ruins. Assassinato, morte. Então, todas as vezes que você ver o nome desse rapaz, ou dessa pessoa, dessa mulher, você vai associá-la a isso, a morte, a dor, a desastre. E aí isso é chamado de reflexo incondicionado pela psicologia. Você incondicionalmente absorve isso e você passa a associar aquela pessoa a esse tipo de tragédia. Por exemplo, se eu pegar uma caneta como essa aqui, todas as vezes que eu te mostrar essa caneta vermelha, te mostrar essa caneta vermelha, e ao mostrar para você essa caneta vermelha, eu te der um tapa, se eu fizer isso umas 10 vezes, te mostro a caneta e te dou um tapa. Eu condicionei essa caneta a um tipo de dor, a um tipo de sentimento e, ao mesmo tempo, que vai gerar em você uma emoção. Isso também a gente pode olhar para o campo das relações, né? Com certeza. Toda vez que eu te mostrar essa caneta, sim, você vai associar a dor. Então, o ideal para a gente começar a adquirir uma inteligência seria evitar ver a caneta. A psicologia vai chamar isso de dessensibilização. Vou até ler o nome, dessensibilização sistemática. O que é a dessensibilização sistemática? Você passar a evitar aquela caneta. Você passar a evitar. E isso é um princípio de controle emocional, de inteligência, para que a gente não tire, né? Para a gente que não adquira o pior das nossas emoções, de humano, de coisas que a gente não pode controlar, como se você falou, medo, alguma coisa nesse sentido. Então eu vou evitar, vamos assim dizer, ter esse tipo de comportamento, ou participar de um tipo de comportamento, ou ver alguma coisa, né, pelo que eu entendi da teoria que você tem falado aí. Isso. Quando nós falamos de sentimento, a parte cognitiva, emoção, no caso, e de realidade, Lúcio Sêneca, um pensador, ele vai dizer que as pessoas sofrem mais no imaginário, a parte cognitiva, do que na realidade. Então, por exemplo, vamos colocar para essa parte de redes sociais, já que nós estamos falando das questões das redes sociais. Sim. Alguém que é muito ciumento e namora, e de repente está vendo o outro online. O outro está lá online, ele está simplesmente conversando com a mãe dele, ou com a mãe dela. Exemplo. A pessoa que sofre essas emoções, essa carga emocional, e ela não consegue ter uma inteligência emocional suficiente para controlar esse comportamento, ela já vai começar a trabalhar o seu imaginário. Ela já vai começar a imaginar que aquela pessoa está conversando com quem não deveria. Então, Sêneca vai dizer que nós sofremos mais naquilo que imaginamos
do que, na verdade, naquilo que efetivamente está acontecendo. Então, a carga sobre essas pessoas que sofrem dessa forma emocionalmente é que conseguem controlar, de fato, esse comportamento que eles têm. Esse comportamento, ele é um comportamento visceral e, ao mesmo tempo, tóxico. Porque a pessoa pode simplesmente estar online, resolvendo questões de trabalho, faculdade, qualquer outra coisa. E isso vai desencadear essa desinteligência, se é que eu posso usar essa palavra, no sentido emocional. Com esse exemplo que você usou aí, por exemplo, de eu ver uma pessoa online, o que eu, por exemplo, se sou uma pessoa que sofro, que não consigo adquirir essa inteligência, eu estou vendo, eu passo por essas situações, estou vendo uma pessoa online, estou achando, estou criando várias, a gente fala hoje no mundo digital, várias fics, estou criando fic, imaginando várias coisas. O que eu poderia fazer para eu melhorar isso em mim? E todo mundo que está assistindo aqui, se alguém tiver essa dúvida também. Uma primeira coisa é comportamento. A questão aqui é comportamental. Por exemplo, se eu pego o meu celular e ali, esporadicamente, eu abro e vejo alguém online, não tem como. O que eu vou fazer sempre? Eu vou pegar o meu celular, eu preciso entrar no WhatsApp daquela pessoa para ver se ela está online ou não. Esse é o problema. Qual é o meu comportamento? Não ficar entrando, não tem outra forma. Não entrar. Eu entrar quando eu realmente quiser falar com a pessoa. Isso. Vira algo tóxico e doentio quando eu começo a pegar o celular o tempo todo só para ver se a pessoa está online. Como que eu vou controlar isso? Mudando o comportamento. Como que eu mudo? Hábitos, mudança de hábitos. Não é fácil, não. Mas alguém me perguntar assim, o que é mais fácil mudar, hábito ou crença? É mais fácil, perdão. É mais fácil mudar comportamento ou crença? É mais fácil você mudar uma crença. Porque o Flávio está falando aí, eu desmarcar o azulzinho do WhatsApp. Também, porque o problema tem a ver com o meu comportamento. A forma que eu me comporto diante de uma situação. A inteligência emocional é controlar o meu comportamento. Porque não dá para controlar minhas emoções. Vou dar um exemplo clássico disso aí. Tem alguém que eu amo, um exemplo. E como que eu vou controlar uma emoção diante de uma situação de alguém que eu amo? Tem alguém que eu amo, vamos colocar você, meu filho, eu amo. De repente eu vi você num acidente. De repente não aconteceu nada no acidente, mas seu carro está destruído. Como que eu vou controlar essa emoção? Não existe. Essa emoção, ela vai ser vivida. Porém, isso é um acontecimento da vida. Eu não causei isso. Eu não corri atrás disso. Isso foi ocasionado por uma circunstância. E eu, infelizmente, precisarei viver essa emoção que vai me doer. Até que eu veja que não te aconteceu nada, eu vou ficar em paz. Então, isso é um acontecimento natural. É um acidente. É um acidente que aconteceu. Não é uma coisa que eu busquei, fui lá atrás, busquei. Hoje em dia nós chamamos muito dos stalkers, né? Tem gente que fica stalkeando as redes sociais das pessoas e aí acaba encontrando algo que não quer. Vai encontrar sempre. Pega o melhor. Sim. Vai encontrar sempre. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, então, para a gente entrar para as perguntas aqui, né? É nesse sentido, né? De a gente não buscar o sofrimento, vamos assim dizer. Eu preciso evitar aquilo que me causa dor. Por exemplo, eu tenho uma frase que eu carrego ela que eu digo o seguinte: você não pode reclamar daquilo que você permite. Então, se você permite, isso vai te causar dor sempre. Isso vai te levar uma dor sempre. Sempre, por exemplo, que você vê, por exemplo, você está numa situação. Você brigou com alguém que você gosta muito. Naquele momento que você brigou com essa pessoa que você gosta muito, estava passando uma música. Essa música ela foi internalizada na hora daquele tipo de briga. Então, todas as vezes que você ouvir essa música, você vai ter um reflexo incondicionado. Você vai lembrar da dor, você vai ter aquela emoção de volta. Por isso que as pessoas, quando relembram de tragédias, elas continuam falando alto, elas continuam falando bravo, elas contam uma história que aconteceu há 3 anos, elas vão contar e vão sentir no seu organismo como se estivesse vivendo aquela história lá atrás, porque é um reflexo incondicionado que você vai trazer para o seu presente, para a sua realidade, aquele momento. Isso acontece muito com cheiro também, né?
Olha, cheiro, música, lugar, paladar. Por exemplo, quem é que não come alguma coisa e lembra de uma situação? De um momento, de uma situação. São Ou até mesmo de alguém, né? reflexos incondicionados. A psicologia trata isso como algo produtivo. Produtivo. Quando é algo que não produz, então é melhor não ligar aquela música. Então é melhor não comer aquela comida. Então é melhor não Trocar o passar perfume, né? isso, não passar aquele perfume. Então, o que é inteligência emocional? Eu entender que eu preciso mudar o meu comportamento em relação a. Emoção. Certo. Então, nós temos algumas perguntas aqui, já vamos passar por essas perguntas. Eu tenho uma aqui bem legal que eu recebi, que foi o seguinte: eu não sei reagir à pressão, como me controlar? Você acha que tem a ver com uma inteligência emocional? Tem a ver com um perfil comportamental. Por exemplo, tem pessoas que são introspectas e tem pessoas que elas são completamente aversas à introspecção. Elas estão tranquilas em qualquer situação. Nós somos fleumáticos, ou sanguíneos, ou coléricos, e o nosso perfil comportamental tem muito a ver com a forma que nós encaramos a vida. Uma pessoa introspecta, ela dificilmente vai reagir bem à pressão. Uma pessoa que é calada, uma pessoa que é um pouco quieta, ela dificilmente vai reagir bem à pressão. E aí precisa investigar, porque é uma carga que vem lá de trás. Existem sérios fatores e vários fatores que podem influenciar nisso. Por exemplo, repressão na infância, muita repressão na infância, muito castigo na infância, ou, por exemplo, uma conversa que a criança teve com o adulto e o adulto reprimiu. Então, isso vai gerando uma pressão e essa pessoa vai crescer com esse tipo de pensamento. E ela não consegue reagir à pressão. Qual é a dica que eu dou para quem não consegue reagir à pressão? Primeira coisa que a pessoa precisa fazer quando não consegue reagir a um tipo de pressão, ela precisa tentar alimentar a sua capacidade intrapessoal. Ela sabe que ela é capaz, só não está conseguindo reagir naquela hora. Porque se ela não reagir naquela hora, muitos vão achar que ela é uma pessoa fraca, e ela não é. Ela tem a sua capacidade, ela é capaz, ela é perfeitamente capaz de alcançar os seus objetivos. Então, a primeira coisa que ela precisa fazer é do assunto, é respirar, começar a controlar esse comportamento. Eu não sei que forma entende a vida, ela precisa ressignificar a vida. A palavra ressignificar quer dizer pegar aquilo que já existe e melhorar. Uhum. Como eu utilizo a inteligência emocional no meu trabalho? Bom, não tem como, vou voltar a dizer, a falar de inteligência emocional se não falar de mudança de comportamento. Por exemplo, lá no meu trabalho tem alguma coisa que não está indo bem. As pessoas não estão se relacionando bem e nós precisamos entender que, geralmente, nem sempre, nós somos produtos do meio em que nós nos encontramos. O meio em que eu estou pode estar gerando em mim conflitos internos. Então, como que eu vou usar a inteligência emocional em situações como esta? Tentando buscar a causa daquele constrangimento, mudando assim o meu comportamento em relação àquilo que me causa o problema. Seja com pessoas, com colegas de trabalho, seja com amigos ou com o chefe, tudo tem a ver com essa linha comportamental. As pessoas às vezes querem ouvir alguma coisa assim: a inteligência emocional, essa parte cognitiva, basta eu controlar minhas emoções, basta eu controlar um sentimento. A gente não consegue controlar isso. O que a gente consegue é diminuir essa carga. Por exemplo, como que eu vou diminuir essa carga? Respirando antes de falar, pensando antes de agir, mudando a forma de ver aquele ambiente, que poderia ser pior.
Então, quando existem esses conflitos, às vezes, no trabalho, a melhor maneira de adquirir essa inteligência emocional é você mapear o que está acontecendo e mudar a sua forma de enxergar as coisas. Não tem outra maneira específica. Essa é uma situação que acontece em vários lugares. O ser humano, Piaget vai dizer, um dos teóricos, filósofos, Sim. Ele vai dizer que nós somos reflexo de comportamentos. Nós aprendemos com o meio, com o ambiente. Eu posso aprender coisas boas com o meio e eu posso aprender coisas ruins com o meio. Então, como que eu utilizo a inteligência emocional? Eu pego a minha forma de enxergar as coisas e eu utilizo aquilo para algo melhor. Alguém está, por exemplo, me xingando no trabalho. Uma pessoa que tem emocionalmente uma percepção de um equilíbrio, ela não vai revidar. Se ela revidar, ela deixa de ter coerência. É fácil? Não é fácil. É difícil? É muito. Por isso que é um exercício mental para que eu não responda às provocações. É a forma que eu vou enxergar a vida de maneira diferente. Eu vou mudar a forma de enxergar aquela situação. Você falando isso, até recebi uma pergunta que fala sobre isso. Sempre quando me pressionam, eu sou ríspido nas respostas. Então, essa questão é bem ligada a isso, né? Comportamental. Por exemplo, a pessoa ela é sanguínea. Qualquer pessoa sanguínea, ela precisa aprender a dosar o ambiente, a forma que ela vive e a forma que ela está. Vamos colocar um exemplo aqui. Existe um empresário, ele sabe que de forma comportamental, ele é ríspido, ele é áspero, ele é sanguíneo. Então, aí ele tem uma reunião agora, ele tem que marcar uma reunião amanhã. Então, ele precisa entender se ele é um rapaz ou uma mulher ríspida, e se eles são pessoas ásperas, são sanguíneos, então ele precisa escolher a melhor parte do dia para fazer essa reunião, que é de manhã. Então ela faz a reunião de manhã, onde ela acordou, talvez esteja menos estressado ou estressada, e ela vai ter menos possibilidade de ser áspero e rígido com as pessoas. Se ela é áspero e rígido, isso é perfil. Isso é perfil. A pessoa precisa aprender a falar assim, pessoal, vamos encerrar a reunião por agora, vamos marcar para outro momento, porque agora não está legal. Ela não consegue. Se ela continuar nesta linha de rigidez, de ser áspero, de ser agressivo, e ela não começar a analisar o seu comportamento, ela vai começar a ofender todas as pessoas em que ela tiver convivência. O problema de pessoas assim é que, às vezes, elas falam assim, mas o meu QI é muito elevado. E eu concordo que pessoas assim mais agressivas, no sentido da fala, no sentido do comportamento, essas pessoas têm um QI mais elevado. Mas se as pessoas buscarem o que é o QI hoje é um processo abortivo do crescimento. Porque o QI é uma única métrica de medir se aquela pessoa é inteligente ou não. Existem várias outras métricas. A pessoa que tem o QI elevado, ela é boa em muita coisa, mas ela jamais será boa consigo mesma. Porque o QI elevado já vai desencadear o processo do egoísmo. Egocentrismo, do latim, significa eu. Então, tudo vem para mim. E quando eu sou egoísta, eu vou começar a ter uma relação, porque o meu QI é elevado com as pessoas de prepotência, mas eu nunca vou reconhecer. Esse processo do intrapessoal, aquilo que está dentro de mim, eu jamais vou reconhecer que eu preciso de mudanças. Então, quando nós falamos de uma pessoa que é agressiva, ela vai analisar a vida dessa forma. E já tem estudos que provam que esse teste do QI, ele já é ultrapassado. Porque a única forma de medir uma pessoa é pelo QI? Não. Ela pode ser boa falando, ela pode ser boa correndo, ela pode ser boa observando, ela pode ser boa de outras maneiras, não apenas fazendo um teste. Tem pessoas que não têm a capacidade de fazer um teste, mas têm a capacidade de
fazer outras coisas além daquele teste. Eu vi que o Flávio comentou aqui uma coisa que eu achei interessante, que às vezes as pessoas utilizam dessa rispidez porque às vezes elas não sabem uma resposta, elas se sentiram ameaçadas, elas não têm o conhecimento adequado para aquele momento, então elas preferem ser rudes. Talvez você ache que isso é uma fuga. Flávio, todo ser humano odeia ser questionado. Isso é fato, é inequívoco. Isso é fato. Todo ser humano odeia. A pessoa fala assim, é uma crítica construtiva. Não, não tem. Crítica é crítica. E nenhuma crítica constrói. Então, nós, incluindo todos que estão aqui nos assistindo, ninguém gosta de ser questionado. Ninguém gosta de ser testado por alguma razão. Então, isso é fato. O que me cabe, então? Eu preciso aprender a moldar. E para isso, insisto, é preciso mudar comportamentos. Se eu sou ríspido demais a qualquer tipo de contestação, eu preciso começar a ponderar as contestações. Tipo, essa contestação que me foi feita, ela faz sentido? Se me faz sentido, eu preciso pegar para mim. Porque nem todas as contestações são para me derrubar. Na maioria delas, das quais eu recebo, elas vão me construir, me fazer construir, produzir mais. Então, eu preciso aprender, apesar de ser difícil, ser contestado e transformar aquela contestação em algo produtivo na minha vida. E não levar para o lado pessoal na questão do profissional também, né? Muitas vezes pode ser que exista questões pessoais, mas muitas vezes não tem nada a ver, você não vai odiar uma pessoa porque ela te questionou, não é isso? Por exemplo, nós não aprendemos a ser ríspidos. O ambiente rústico, o ambiente de asco, ela só revela quem somos. Isso é fato. Então, nós precisamos dominar a arte do pensar. Henry Ford já dizia, né? Entre as coisas mais difíceis de ser feita é pensar. Por isso que poucos o fazem. Um dos grandes empresários deste mundo, né? Henry Ford. Então, nós precisamos começar a pensar. Se aquilo que eu faço, por exemplo, eu estou num ambiente de 5 amigos. Se 4 falam de mim a mesma coisa, será que eu não estou de fato errado? Tem aquela distorção da imagem, né, que muitas pessoas têm também. E é um processo de si. auto-introspecção. Eu passar a entender. Porque nós somos, não necessariamente todos, mas nós somos aquilo que nós vivemos em forma de ambiente. Exemplo, as pessoas mais próximas a mim, elas têm como tendência de me influenciar. Então eu cresço influenciado pelo ambiente externo. E isso é chamado de empirismo, né? É um processo empírico. No empirismo você passa a tudo que vem de fora para dentro. Então você aprende com o ambiente. Quem sabe essa pessoa é assim porque cresceu no ambiente assim. Porém, nós não podemos acreditar que uma pessoa é assim e cresceu num ambiente assim, que ela não tenha possibilidade de mudar. Que ela não tenha possibilidade de ser melhor do que o ambiente em que ela viveu. Então as pessoas dizem assim, eu sou assim, cresci assim, é o síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Tem gente que tem essa síndrome. Elas acreditam que ela é tão empírica que elas internalizaram tanto o ambiente externo quando em crianças, elas vivenciaram tanto isso que ela acha que lá no futuro não tem coisa melhor para ela. Então ela prefere ser assim, porque mudar dá trabalho. Mudança de hábito dá trabalho. É verdade. Seguindo aqui com mais uma pergunta, a gente ainda tem mais 15 minutos de live, mas essa aqui é legal, ó. Vamos lá. Não consigo parar de stalkear o meu ex. Sempre fico mal quando vejo, pois ele já está casado. O que fazer?
volto lá nos reflexos incondicionados. Reflexos incondicionados. O que é isso? Como é que eu vou explicar de uma maneira mais efetiva para você? Nós vivenciamos a vida através de duas formas, que é o emocional, imaginário também, e podemos trabalhar a questão da realidade. Por exemplo, o que uma pessoa que sabe que não vai conseguir mais nada com aquele assunto do passado continuará fazendo para continuar sofrendo? Como que eu sei, por exemplo, que se eu pegar uma faca pontiaguda e todas as vezes que eu quiser sentir uma dor, é simples. É só enfiar a faca no dedo pontiagudo. Pronto. Tá ali, dor. Tá ali, dor. Então, a pessoa que fica stalkeando, né, que eu nem conhecia essa frase direito aí, o ex, ele vai estar se esfaqueando continuamente. E mexendo na ferida para que não se feche, pelo que eu, né? Que a ferida nunca vai fechar, se existe alguma ferida do passado. Nós vamos chamar isso, por exemplo, de reações psicossomáticas, vão para a alma. O que é uma reação psicossomática? É um sentimento que foi internalizado. Você está ali, tranquilo, do nada você pensa, vou lá stalkear o ex. Isso vem para a sua alma, vem para as suas emoções, vem para os seus sentimentos. É uma reação psicossomática, ou seja, é a reação do cérebro, psique, que tem a ver com a alma, ou com o corpo. Então, quando você vê aquilo, você vai lá stalkear e você olha, o seu cérebro já manda direto para o seu corpo uma reação. Aí vem palpitação, vem sudorese, vem dor de barriga, vem tudo, porque ainda existe algum tipo de sentimento ou de situação. Então, é uma coisa meio que, é que eu posso dizer, gostar de sofrer, né? É uma coisa desnecessária, gostar de sofrer. E o exercício que você recomenda é a mudança do hábito, né? Não tem outra forma. Que é o difícil. Não tem outra forma. É mudança de hábito, mudança de comportamento. Alguém fala assim, eu sou inteligência emocional. Se você é inteligente, sou inteligente emocional. Se você é inteligente emocional, então me mostra a sua reação. Me mostra o seu comportamento. Como que você reage a críticas? Como que você reage à pressão? Como que você reage a uma situação? Por isso que eu falo, vi um ex, gosta ainda, então qual a reação que vai sentir? Então ninguém controla emoções, tem que controlar comportamento. Emoção é um conjunto de respostas, né? Por exemplo, a emoção é um conjunto de respostas que meu cérebro, de maneira química, vai enviar para o meu corpo. Então, todas as vezes que eu senti aquela emoção, meu cérebro vai enviar para o meu corpo. Não tem outra forma de explicar isso. É um conjunto de respostas. Já não é sentimento. Sentimento é a forma que eu lido com as emoções. Se eu continuar, a partir daquele momento que eu senti aquela emoção, se eu continuar alimentando aquela emoção, aquela coisa, isso vai gerar um mau sentimento. Vou começar a me sentir mal, porque aquela emoção do momento que eu continuo nutrindo, vai me gerar um mau sentimento depois. Por isso que sentimento é uma coisa, emoção é outra. O sentimento de tristeza, né, vai vir porque eu fico aguçando aquilo ali, né? Então, sai respondido. A emoção, ela gera 3 princípios: primário, secundário e emoção de fundo. Por exemplo, o que é a emoção primária? É aquela que todo mundo vê. Alegria, emoção primária. Ele teve uma emoção, viu, por exemplo, um cachorro demonstra uma emoção primária. Quando chega o dono, aquela emoção, aquela coisa, e o dono também para com o cachorro. Então todo mundo viu a alegria. Essa primeira é a emoção primária, é muito fácil de ser vista. A emoção secundária, ela já não é tão fácil de ser vista. Por exemplo, uma emoção secundária é o nervosismo. A pessoa ela consegue esconder um pouco o nervosismo.
Então, ela consegue amenizar um pouco a maneira. A vergonha é uma emoção secundária. Ela consegue controlar um pouquinho a vergonha que ela tem. As pessoas acabam não percebendo que ela estava com vergonha. Já a emoção de fundo, que nós chamamos, é aquela emoção que ninguém percebe, que é aquela que só nós sabemos que estamos vivendo. Por exemplo, uma fadiga. A pessoa viu o ex, mas sentia aquela fadiga, aquela coisa. É uma emoção de fundo, ela é imperceptível, as pessoas às vezes nem percebem. Porque o ser humano ele é subjetivo, né? Ele é único, não existe ninguém igual a ninguém. E na sua subjetividade, cada um esconde os seus próprios. Tem um autor que fala que nada nos deixa tão em silêncio quanto nossos próprios segredos. Então, assim, cada um tem um jeito de vivenciar, ver, entender a própria vida e os experimentos sociais. Tem aqui, pai, uma que a gente vai fazer como última, para a gente não estender muito a live, que é muito importante para isso. Adeilson Araújo. Adeilson. Vamos lá, Adeilson Araújo. Fala aí, Adeilson Júnior. A última pergunta. A última pergunta é como controlar, que é o Fernando fez aqui através do Flávio. O Flávio está super participativo aí, né? Como controlar as emoções nesse período difícil de pandemia? É bom a gente falar sobre isso um pouco, porque muitas pessoas estão ficando em casa, trancadas, não podem sair, não conseguem ver seus familiares. Muitas perderam os seus empregos e não estão sabendo lidar com isso. Isso tem trago muitas problemas, até mesmo para o corpo das pessoas que a gente tem visto aí. Muita gente sofrendo com síndromes do pânico, muitas pessoas. Você acha que a gente pode falar sobre isso ligado à inteligência emocional? O homem é um ser biopsicossocial, biologicamente falando, psicologicamente falando e socialmente falando. Nós somos feitos para viver assim, de forma biopsicossocial. Biologicamente, nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, comemos, temos frio, calor. Isso é fato. Isso a gente controla normalmente. Psicologicamente, nós somos bons em algumas coisas e ruins em outras. E socialmente, nós somos ativos. Todo ser humano ele é socialmente ativo. Se não é agora, porque a velhice vai tirando um pouquinho dessa parte social. Quem já se sente mais recluso em casa, que o melhor lugar... Eu, por exemplo, me sinto melhor em casa, quieto, parado. Então, eu já sou socialmente um pouco averso. Mas eu gosto muito de sair, mas agora que eu mudei, eu tô gostando muito de ficar em casa. Então, a idade vai mudando. Nós somos seres de etapas, né? Então, a música fala mulher de fases, não é só mulher que tem fases, não, o homem também. O ser humano é cheio de etapas. Então, por sermos seres biopsicossociais, nós vamos sentir falta da parte social. Isso é fato. Por mais que você fale que não. Como que eu vou saber se eu sinto falta do social ou não? Só tem uma forma. Quando você é obrigado a ficar em casa. Quando você é obrigado a ficar no lugar sem poder sair. Quando você é obrigado a ficar em isolamento. Aí você vai sentir que você não é uma pessoa antissocial. Agora, quando você fica em casa por opção, tendo a liberdade de sair, você sai para qualquer lugar, você sente essa liberdade, você percebe então que você é uma pessoa que pode se relacionar muito bem com as pessoas, apesar de às vezes ser um pouco antipático ou antipática. A forma que eu percebo que todos nós podemos moldar um pouquinho ao nosso jeito esse período de isolamento é, primeiro, não nos relacionando muito com pessoas desagradáveis. Deu para ouvir? Não nos relacionando muito com pessoas desagradáveis. Primeira coisa. Segunda coisa, comece a filtrar o que você assiste na TV. Tipo de séries, filmes pesadíssimos, porque você vai internalizando. Qualquer ser humano, em ambiente de isolamento, nós somos perfeitamente capazes de internalizar qualquer coisa boa ou qualquer coisa ruim.
Isso é perfeito do ser humano, é passivo do ser humano. Outro ponto que nós precisamos aprender. Nós temos um cérebro. Esse cérebro ele tem trilhas neurais. São aqueles caminhos. O que são as trilhas neurais? São aqueles caminhos que nós passamos todos os dias fazendo as mesmas coisas. Exemplo, todo dia você acorda, pega o seu carro e vai. Todo dia a pessoa acorda, pega a moto e vai trabalhar. O cérebro já sabe o caminho que vai tomar, porque você já fez um caminho normal e aí é formado em você, no seu cérebro, uma trilha neural. Essa trilha neural, ela é as suas terminações nervosas que vão entrelaçando. Quanto mais você fizer algo, mais essas trilhas neurais vão se agrupando, como se fosse uma teia. Uhum. Então, nesse isolamento social, quanto mais você fizer algo ruim, mais as suas terminações nervosas que estão no seu cérebro aí, elas vão entrelaçando, a ponto da pessoa ficar louca. Louca. Então, qual é o processo? É o que eu falei, a dessensibilização. A psicologia chama de dessensibilização sistemática. Você vai parando de assistir filmes de terror, você vai parar de conversar com pessoas que te maltratam às vezes ou que te fazem mal, você vai começar a produzir um ambiente de paz, lendo bons livros, assistindo coisas boas, conversando com pessoas no WhatsApp, coisas boas, não serem portadores e interlocutores de más notícias. Não tem outra maneira nesses dias. Tem gente que nesse dia, tem um amigo meu, uma pessoa que ele assistiu tanto filme de terror na pandemia que ele ficou depressivo. Porque ele absorveu aquilo. É um processo de absorção. Então, é preciso trazer leveza. Leveza, sabe? E aí a gente volta na questão do comportamento, mais uma vez, né? São comportamentos saudáveis, né? Comportamentos que fazem a gente aí ter uma melhor condição de se relacionar, de estar, né? Tem uma amiga minha que ela fala que o comportamento e o relacionamento tem que ser leve, tem que ter leveza. Então é esse processo de ser leve e não causar nenhum constrangimento. Por exemplo, um ambiente, uma casa, um lugar, ou trabalho, o ambiente que ali o estresse vive como um processo contínuo, dificilmente alguém vai se dar bem ali naquele ambiente. E é visto como natural, né? Que a gente não pode naturalizar esse ambiente de estresse, principalmente dentro da casa da gente, porque uma hora o corpo da gente vai falar que isso não vale a pena, né? Ou eu faço o lugar, ou o lugar me faz, né? Ou eu faço o lugar onde eu estou, eu faço daquele lugar um ambiente bom e agradável, ou aquele lugar fará de mim uma pessoa pior. Eu decido o que eu quero. Eu tenho o domínio daquilo que eu quero. Se eu não entender que eu tenho o domínio daquilo que eu quero, eu vou começar a sucumbir na vida. Mas assim, Adeilson, como é que você tem o domínio daquilo que você quer? Bom, eu posso fazer e posso não fazer. Esse é o domínio. Agora, no momento que eu começo a fazer, eu perco o domínio. Então, qual é o domínio? Faço ou não faço? Se eu faço, eu fiz porque é bom. Então vai ser agradável e produtivo. Então eu tive o domínio da escolha. Não, eu não vou fazer. Não vou fazer porque vai me prejudicar, é muito ruim para mim. Então eu dominei, eu preferi escolhi não fazer. Então eu tive o domínio de não fazer. Agora, quando você entra no olho do furacão, não tem mais domínio, não tem mais inteligência emocional, não tem mais como controlar emoções. Ninguém controla emoções. Vocês ouvem dizer aí, às vezes, sou coach, sou profissional em coach, eu sei, estou dizendo, mas eu não me rendo ao estilo de pensamento de alguns coaches que diz o seguinte: você é capaz de controlar seu pensamento. É mentira. Você não controla, perdão, as emoções. Você é capaz de controlar suas emoções. É mentira, você não controla a emoção. Quem é que controla a emoção do avião caindo? Ninguém é capaz. Verdade. Verdade. É bom que você consegue ligar, você é coach e também estuda psicologia, você consegue ter essas duas vertentes aí, consegue
trazer de uma melhor forma para a gente esse esclarecimento. Isso. Dentro, por exemplo, só para finalizar a minha fala, Abraham Lincoln ele fala o seguinte: quando ele libertou os escravos, chegou um pessoal nele, políticos, e disseram assim: Abraão, você não deveria ter feito isso. E Abraão falou assim: você tem razão. Aí chegou aquela turma que falou assim: olha, você fez a coisa certa. Ele falou assim: você tem razão. Mostrando que o homem, ele nunca vai agradar a todos. E nós não somos medidos pela métrica oposta dos outros. Cada ser é subjetivo, tem o seu mundo interior, e cada um responde à vida de forma única. Aquilo que te serviu pode não me servir. Aquilo que te seduziu pode não me seduzir. Por exemplo, o que me seduz? Uma picanha. Tem gente que não é seduzido por picanha, porque é vegetariano. Então, essa subjetividade ela precisa ser respeitada em todas as classes. Cada um tem o seu cada um. E é isso, foi muito bom falar. Adeilson, com você hoje sobre inteligência emocional. A gente poderia ficar falando aqui mais 2 horas, que a gente tem assunto para falar, eu tenho pergunta aqui para responder, mas a gente limitou o horário dessa live para 1 hora. A gente precisa encerrar, mas a gente volta a falar, a gente vai fazer outras lives, a gente vai falar mais sobre esse tema, porque é um tema que tem bastante campo para falar, né? Tem gente que tem muita dúvida, muita coisa. E aí eu quero agradecer todo mundo que participou dessa live, gente que entrou, saiu, teve que sair, amigos, né, que deixaram seus comentários, que deixaram as perguntas. Eu quero já agradecer todo mundo. A gente vai disponibilizar essa live no YouTube para você conferir lá, para pessoas também que não tiveram como participar. A gente vai fazer a segunda parte. Então já vamos separando novas perguntas aí e também vão mandando dicas de temas que vocês querem falar aí sobre relacionados à vivência, né? Adeilson. O meu áudio caiu de novo. Tchau. Tchau. Então, tchau. Ele já se despediu porque o áudio dele caiu de novo. Até mais. Deixa eu já remover ele aqui. E é isso, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. A gente vai fazer novas lives com outros temas, músicas também, muita coisa legal. E eu já quero pedir para quem está aqui se inscrever no meu canal do YouTube. O link está na bio para quem ainda não se inscreveu, tá? Compartilha lá os vídeos, assiste, deixa seus comentários. E eu vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês também darem dicas de lives, do que vocês querem ouvir aqui, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima. Até mais.